Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês como é que passaram a semana? Bem, né? Então tá bom. Então vamos voltar aqui, né? Falando um pouquinho ainda dos artistas ali expressionistas. A gente vai ver que o expressionismo ali na pintura, ele tá carregado assim de dramaticidade, né? E muitas vezes os artistas eles querem expressar angústia e dor. Então, aqui aparece o nome de outros artistas, né? Que é o Germane Richter, Francis Bacon e Lucian Freud, né? E esses pintores, eles também se aproximaram dos trabalhos deles, se aproximaram também do trabalho de um outro grupo, que é o Grupo Cobra. O Grupo Cobra, assim, são artistas que se conheceram durante uma conferência de arte em Paris, né, de arte de vanguarda. Então eles trabalharam juntos durante um tempo, de 1948 até 1951. E qual que era a proposta desse grupo aí? Era assim, fazer uma arte assim com uma profusão de cores e formas abstratas, né? Traços diversos e imagens assim com vistas ao retorno assim de uma arte primitiva que lembrasse as produções infantis e que tivesse um caráter lúdico assim de brincadeira. Depois vou ler aqui para vocês o nome desses artistas, né? Do grupo Cobra. Christian Dotremont, Asger Oluf, John Joseph Noire, Karel Apple, Constante Cornelis Guilherme Beverlu, eles foram os integrantes do grupo Cobra. E esse nome aí, Cobra, ele faz referência às cidades desses artistas. O Co é de Copenhague, o BR é de Bruxelas, né? E o A é de Amsterdã. Então, esse grupo aí, eles lançaram durante o tempo uma revista também chamada Cobra, né? Onde se podia ver ali os seus trabalhos, né? Que eles chamavam de Pinturas Palavras. E que também servia para divulgar a visão que eles tinham, né? De futuro, de arte e de vida. Então, esse aí que era a proposta do Grupo Cobra. Então, aqui na página 14 tem um exercício para vocês fazerem, né? Vocês vão analisar essa obra aqui do Karel Apple e vão colocar o parecer de vocês aqui. Depois nós vamos fazer a correção lá na nossa live. Aí aqui no Aprimorando, ele vai falar do cinema expressionista. Aí ele fala aqui, ó, se você fosse um cineasta, né, e quisesse mostrar o Brasil atual, que aspectos culturais você enfatizaria, né? Qual seria a história que você contaria? Né? Onde você gravaria essas cenas? Que música você usaria? Pensem nisso, então. E aqui ele vai falar, então, de um cineasta italiano, que é o Roberto Rossellini. Então, o que que o Roberto Rossellini faz? Ele não se utiliza mais das técnicas dramáticas ali, né? Do cinema expressionista. E ele vai passar a apresentar um cinema mais realista, usando assim histórias do dia a dia ali do povo italiano, cenários de ruas ali da Itália, para também combater aquele cinema fascista lá do Mussolini que dava uma falsa realidade, uma falsa imagem sobre o que se passava na Itália ali naquela época, né? Depois aqui ele vai falar do expressionismo americano. Então, por exemplo, quando o expressionismo ele chegou aqui na América, ele chega com algo do surrealismo também associado, que era o quê? Imagens do inconsciente, um diálogo com imagens do inconsciente. Então, isso já tinha sido tratado pelo Kandinsky, lá na arte abstrata do Kandinsky. Mas esse termo expressionismo abstrato, ele é do expressionismo dos Estados Unidos, ele é usado só nos Estados Unidos. Eles aproveitam também coisas que tinham sido desenvolvidas, técnicas que tinham sido desenvolvidas lá no expressionismo da Europa, mas eles desenvolvem técnicas próprias, né? Maneiras próprias de manuseio da tinta, como respingar a tinta,
fazer assim com o pincel para sair uma coisa, sabe? Uma coisa sem muita lógica, vinda do inconsciente mesmo. Como a gente pode observar nessa obra da página 15, aqui, que é do Jackson Pollock, que é um artista importantíssimo do expressionismo dos Estados Unidos. Então, junto aí com o Jackson Pollock, teve outros artistas também, né? Eu vou ler o nome dele aqui deles para vocês, ó. Franz Klein, William de Koning, Charles Gorky, Philippe Guston, Mark Rothko, Sam Francis. Eles também passaram a utilizar esse tipo de pintura aí, que é mais ação, né? Ela é uma coisa meio corporal, uma coisa bem espontânea, e ficou conhecida como action painting, painting de pintura e action de ação, que é essa pintura, assim, totalmente desvinculada com a figura. Então, essas obras desse expressionismo americano aí, eles não têm nada de figurativo, né? Embora ainda apareçam, como essa obra aqui do Koning, ó, você reconhece uma figura aqui, ó, né? Você vê os traços humanos, mas mantendo aquela deformação, né? A deformação aí das formas que é típica do expressionismo, tá? Então, aqui na página 17, ele vai falar aqui do Color Field Painting, né? Vai falar de um outro artista aqui, que é o Rothko. Deixa eu ver. Marcus Rothko. Ele também vai falar uma coisa que o Kandinsky também já tinha falado lá atrás, que é as cores podem transportar você e causar sensações e emoções. Então, ele gostava de trabalhar assim com cores puras, né, telas grandes, por exemplo, encher um espaço de alaranjado, encher um espaço de marrom ou de azul, como dá para a gente ver nessa obra dele aqui da página 17. Né? Então, isso não era novidade aí, né? Esse tipo de entendimento sobre as questões da cor, né? A cor, conforme você usa ela, a gente já sabe que ela transmite mesmo sensações, emoções e remetem a coisas vividas lá atrás. Então, aqui ele tem um exercício para vocês fazerem, né? Que é um exercício que vocês vão fazer com guache, né? É você pintar com uma única cor, tentando transmitir algum tipo de sensação aqui, ó. Ele fala do que aqui, ó, né? Agora você tem que fazer uma releitura, tal, né? Você pode apresentar sensações de calma, raiva, tristeza, felicidade. Então, como nós não temos aquarela, vocês podem fazer um guache bem aguado, quem não tem guache. O pessoal aqui de Torrinha que quiser vir buscar guache aqui em casa, eu tô com guache aqui, tá bom? Eu trouxe da escola para vocês. Daí vocês fazem aquele guache bem aguado, né? Para dar a sensação de aquarela, transmitindo uma dessas sensações. Aí depois ele tem uma janelinha aqui também, que ele vai falar de dois artistas expressionistas abstratos brasileiros, que é a Tomi Otaki, né? E o Manabu Mabi. E vai falar também do Chiró, do Flávio Chiró. Três artistas, então, que são o quê? Naturalizados brasileiros. Eles vêm do Japão para cá. Então, se vocês quiserem pesquisar obras deles, nossa, são maravilhosos, né, gente? A Tomi Otaki, nossa, ela foi muito falada porque a obra dela tem fachada de prédio em São Paulo, tem o Instituto Tomi Otaki lá em São Paulo, também importantíssimo. Ela era contratada para fazer coisas assim de grande porte, tipo cartaz da festa do Peão de Barretos, né, dentro de uma linguagem lá, porque a arte dela é bem característica também. Depois de fazer esse exercício, tem um outro exercício que eu quero que vocês façam, que é o da página 19, que é relacionado a action painting, né? Que é aquela coisa de jogar tinta e fazer uma... Se vocês não forem fazer com guache, né? Ou respingar assim com o pincel, ou deixar...
a tinta pingar na tela, vocês podem fazer uma coisa até com lápis de cor, sabe? Vai da criatividade de cada um aí, né? E aqui ele tá falando, no finalzinho aqui do módulo, tá falando do Pollock de novo, Jackson Pollock. O Jackson Pollock, gente, ele assim foi um artista, ele foi pioneiro, né, do expressionismo abstrato, por causa dos recursos que ele utilizou. Por exemplo, o Pollock, ele parou de pintar em cavalete, porque as telas deles eram enormes, e como ele ia jogando a tinta assim com aquele pincel carregado, ele esticava a tela no chão, né? Eram aquelas telas gigantescas, e ele podia ir para qualquer um dos lados da tela e fazer aquela composição abstrata dele ali, expressionista, né? Expressionismo abstrato. Então, ele teve que ter um lugar muito grande, o Pollock, porque demorava horrores para secar as telas deles, né? Imagina aquele acúmulo de tinta jogando uma tinta em cima da outra, como vocês podem ver aqui, ó, na página 18, tem ele pintando aqui, né, com o balde de tinta e jogando tinta com aqueles pincéis grossos e tal. Tem um filme dele, gente, que é muito legal. Se alguém se interessar, eu tenho o filme. Eu já assisti várias vezes, até cheguei a passar na escola, né? Mas agora, nesse momento aqui, não tem como a gente fazer nada disso. Então, as telas do Jackson Pollock, assim, elas não são planejadas. Não tem planejamento nenhum. É aquela coisa que acontece na hora ali que ele vai jogando as tintas, né? Mas a gente vê que tem uma sensibilidade, né? As cores que ele usa, a mistura de cores. Nossa, mas tem no filme mesmo mostra, né? Telas assim maravilhosas, sabe? Para grandes espaços, né? E um artista polêmico também, né? A vida dele é muito polêmica, ele acaba bebendo muito porque era meio que frio ali onde ele morava. Ele tem um relacionamento ali com uma pessoa que ajudou muito ele também, chamada Lee. É interessante o filme, viu, gente? Se vocês tiverem oportunidade, assistam. E a gente já encerra então o capítulo 7. Deixa eu ver, capítulo 7 aqui, tá? Com esses dois exercícios que eu vou deixar para vocês, tá joia? Que é a releitura aqui da página 17, né? Uma releitura de uma obra aí do Mark Rothko, e depois essa outra criação aí, né, de Action Paint, partindo da obra do Jackson Pollock, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham desse capítulo, a gente tira lá na nossa live, mas é bem tranquilo, né, gente? Tá bom? Beijo enorme para todos. Tchau, tchau.